Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro da nossa série semanal Gestão de Projetos. E hoje, com a dobradinha que nós tivemos uma palestra agora há pouco no VMO Experience sobre VMO. E agora, continuando com esse tema maravilhoso, onde o Marcelo Antonelli, que já já eu vou chamar ele aqui no palco, quero dar umas mensagens antes. E o Marcelo vai falar com a gente, né? Bater um papo sobre cultura de valor. O papel do VMO na transformação organizacional, tá? Mas antes, gente, é o seguinte, lembrando que nós estamos transmitindo aqui para diversas redes sociais, ok? LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram e vários locais. Fiquem à vontade para colocar a pergunta de vocês aqui, vão ser respondidas, tá? Porém, assim, se você quiser um certificado de participação deste encontro, qual vai ser a minha dica para vocês? Tem um QR Code na tela, basta escanear o QR Code ou digitar digitaledu.com.br, faz um registro ali gratuito e acessa a live de hoje, tá? Assim que você acessar a live, você vai poder, no chat, no final, clicar no link para emitir o certificado. Ok? E assim, no final eu falo mais um pouquinho sobre o certificado, como é que ele funciona, porque ele é um certificado validável na plataforma. Na plataforma você consegue fazer uma gestão dos seus certificados, fica tudo arquivadinho ali para você no painel, então você consegue gerenciar muito bem, tá? Então, no final eu falo mais um pouquinho sobre isso, mas agora é hora de conteúdo, é hora de conhecimento. E o pessoal aqui, Alessandra Soma dos Santos, Lucas Rafael, sejam bem-vindos. Então, assim, o pessoal também aqui na página oficial, sejam bem-vindos aqui com a gente. Lembrando, independentemente de qual rede você está escutando aqui agora, o nosso bate-papo, coloque a pergunta, vamos interagir, que Marcelo está aqui de prontidão para responder vocês, tá bom? Então vamos lá chamar aqui no palco Marcelo Antonelli. Boa noite, Marcelo. Boa noite, meu amigo Wagner. Boa noite a todos que estão assistindo. Não importa se por uma rede ou outra, o importante é que a gente está Isso. conseguindo se conectar. E é importante, né? Se você está aqui 8 horas da noite de uma segunda-feira, é porque você quer se capacitar, quer entregar valor lá do outro lado. Estou Sim. vendo aqui vários conhecidos, né? Alessandra, Lucas, Juliana, são todos da minha mentoria, VMO Expert, que a Oh, gente vai falar lá no maravilha. final, para vocês saberem o que é. Mas eu quero que você que está aqui já compartilhe esse link. Compartilhe essa informação que o Wagner colocou aqui para todo o seu público. A Larissa Lawrence também, ela da mentoria. A galera está em peso aqui Ah, dando maravilha. informações aqui. Já compartilhem com a rede de vocês e comentem bastante, façam bastante pergunta que hoje é de graça. Maravilha, Marcelo, grande parceiro. E assim, antes de começar, Marcelo, eu queria que você falasse para o pessoal, para a audiência, quem é o Marcelo Antonelli, fala um pouquinho da sua carreira. Muito bom. Então, eu estou há 30 anos, Wagner, aqui no nosso mercado. Tá? Eu trabalhei já em grandes empresas, principalmente nas áreas de tecnologia. Comecei lá nos anos 95, né? Lá no século passado, sou uma pessoa do século passado. E aí trabalhei primeiro com a área de rede de computadores, fui administrador de rede de grandes empresas, depois migrei para a área de projetos, trabalhei no PMI como voluntário, fui vice-presidente no Rio, diretor 3 vezes em São Paulo. Eu e o Wagner fizemos alguns eventos juntos, né? O Transformation 360, PMO Experience, vários eventos relevantes em São Paulo. Trabalhei em grandes empresas como Claro, Oi, TIM, Petrobras, Vale, implementando, por exemplo, o SAP Global da Vale. E tenho, ao longo desses 30 anos, muitas histórias de entrega de valor. Mais recentemente, eu tive por quase 3 anos da Prefeitura de São Paulo, fazendo a transformação digital. Era o head de VMO da cidade de São Paulo, na área de tecnologia. E em abril do ano passado, eu resolvi dar continuidade. Eu já tinha uma empresa desde 2017, mas trabalhar somente em carreira solo, na parte de consultoria, mentoria e treinamentos. Então é isso que eu tenho feito ao longo desse último ano. Tenho palestrado bastante, né, de todos os grandes eventos do Brasil, e inclusive os eventos da América Latina.
esses eventos eu tenho feito. Então, só para dar uma agenda rápida, tá, Wagner? Eu vou estar agora no mês de abril, no dia 22, no Congresso Brasileiro, com um workshop e um painel, junto com meus amigos Fábio Cruz, Miriam Leite, Eric Schmidt do Serpro. Vou fazer uma palestra de mão na massa no Congresso Brasileiro, viagem de madrugada para São Paulo, porque eu tenho o ViaMol Summit, que eu vou estar também palestrando no dia 22 e 23. Depois, em maio, já vou fazer o merchan aqui, tem o ViaMol Experience, que é um evento top, conduzido pelo Wagner e pela Cris Valente. Tem uma palestra no dia 14, daqui a 15 dias, sobre o ViaMol Experience, que eu vou estar aqui de novo com vocês. Bacana. E em julho estarei lá no CONAGP, também o maior congresso de gestão de projetos. Segundo semestre tem um monte, tem GPS Conference, tem SGP, tem vários outros congressos, mas até o meio do ano é isso aí que a gente tem. Então, Wagner, eu tenho me posicionado como a pessoa que mais fala sobre ViaMol no Brasil. Certamente a maior quantidade de conteúdo gerado para ViaMol é comigo, e por causa disso, justamente, eu estou nessa jornada minha principal jornada, Wagner e pessoal, é transformar. Meu propósito é transformar o Brasil através da educação. É ser capaz de fazer as pessoas se desenvolverem cada vez mais, aprendendo formas melhores de trabalhar. Essa é a minha apresentação inicial, tá, Wagner? Maravilha, Marcelo. Excelente, cara. É isso aí. E assim, antes de a gente começar o bate-papo oficialmente, eu gosto de fazer uma pergunta sempre para poder alinhar as expectativas, para alinhar o conhecimento das pessoas, tá? Então, assim, como você define cultura de valor, tá? Dentro de uma organização, e por que ela é tão crucial para o sucesso? Muito bom, muito bom. Então, cultura de valor é uma junção de duas palavrinhas importantíssimas para uma organização. Então, vamos entender as palavras separadas e depois a gente vai junto. Cultura é o conjunto de comportamentos de uma coletividade, de um grupo de pessoas que trabalham juntas ou que vivem juntas, né? Então, na biblioteca, por exemplo, nós sabemos que a cultura correta é não falar alto. Quando a gente vai num restaurante, a cultura correta é você adequar os talheres naquela posição. Agora, se for um restaurante um pouco mais povão, tu sabe que tu pode sentar tranquilamente de bunda de fora e você vai comer aquele prato espetacular que só tem ali. Então, repare que as culturas são conjuntos de comportamentos. E aí, esses comportamentos definem o jeitão da empresa, o jeito de ser da empresa, né? Agora, você imagina o seguinte, isso é diferente de valores, né? Valores é o conjunto de comportamentos esperado pelo nível estratégico para entregar um determinado resultado. Quando a cultura e os valores têm uma distância grande, eu tenho dificuldade de entregar o que eu planejei lá no planejamento estratégico. Dado que você entendeu o que é cultura, é interessante agora entender o que é valor. E era legal, porque quando eu comecei a falar de valor, há 4 anos atrás, valor era um negócio meio empírico, meio aquele negócio que estava na cabeça de cada um. E hoje em dia até o PMI já definiu o que é valor, né? É um troço que está muito na boca de todo mundo. Valor, em miúdos aqui, para todos entenderem, valor é o que importa efetivamente para o negócio. Se eu digo que eu entrego valor, quer dizer que eu estou fazendo somente o que importa para o negócio. E qual é a razão de ser de qualquer negócio? São seus clientes. Então, gestão, cultura de valor é eu me comportar adequadamente para poder atender às necessidades do meu negócio e às necessidades do meu cliente, né? O grande problema que eu vejo nas organizações é que a maioria das pessoas não sabe de fato o que é valor para o cliente. E aí é um grande problema, né? A primeira coisa que eu faço nas consultorias hoje, a Larissa está aqui, eu estava dando consultoria para a empresa dela, a RNP, e a gente está definindo o que é valor para ela. O que é valor para a área dela, para a diretoria dela, para a empresa dela. Porque não tem como eu ajustar uma área para entregar valor se eu não souber o que é valor, né? Então, o item 1 é saber o que é valor para o teu cliente, quem são os seus clientes, e o que é valor para o nível estratégico da sua empresa, para o seu negócio. Então, cultura de valor, para responder a sua pergunta com todos esses disclaimers, é quando uma organização passa a ter clareza sobre o que é valor, para quem importa, e alinha seus comportamentos para conseguir, de forma sustentável, contínua, entregar esse resultado que eles esperam. Maravilha. Uma dúvida que o pessoal sempre me pergunta, Marcelo, assim, até como especialista em VMO,
E até fizeram essa pergunta no bate-papo anterior que eu tive aqui com a Cris Valente e com o Daniel Nunes, que é basicamente o seguinte, cara, duas perguntas em uma. Tava até fugindo do meu protocolo aqui, tô fugindo porque me deu esse Olha, insight e eu gosto de saber a pergunta. E ele me perguntou o seguinte, Wagner, quer dizer, na verdade quem estava apresentando era a Cris, então ele falou, Cris, é, eu comecei com o PMO e naquela época falava-se que o PMO tem que trazer valor, pá, trazer valor, se não traz valor não é PMO. E agora vem o VMO. E ele ficou confuso nesse meio tempo. Pô, tá, se antes tinha valor e agora tem um outro que também tem que ter valor, eu estou perdido entre PMO e VMO. E perguntou se os dois podem coexistir. sim, devem. Se essa é a pergunta, é o seguinte: o VMO, tu não troca o P pelo V só para entregar valor, porque na verdade o PMO já deveria entregar valor. Qualquer coisa, se o conceito de valor é você olhar para a estratégia da sua empresa, estratégia é para alinhar com todos, tá? Eu tenho uma visão, ou seja, onde eu quero chegar com a minha empresa. E eu estou em outro ponto. Eu estou no as is, aqui no ponto original, e quero chegar na minha visão. E eu tenho um caminho a percorrer. Esse caminho a gente chama na gestão de estratégia. É o caminho que eu percorro desde o lugar que eu estou até a minha visão. E o que é uma estratégia? O que são as estratégias? São um conjunto de hipóteses que os executivos enxergam que são alternativas para chegar naquele caminho. Então é tipo o Waze. Eu posso chegar, eu saio de Alphaville, onde eu estou, para chegar em São Paulo, eu posso ir pela Bandeirantes, pela Anhanguera, pela Marginal Tietê, pela Marginal Pinheiro, eu posso fazer vários caminhos. Qual é o caminho que vai me levar mais rápido ao resultado que eu espero? Isso é estratégia. E aí, o que acontece com os PMOs? Por que eles se diferem tanto dos VMOs? Quando uma empresa, qualquer que seja a empresa, existe até uma pirâmide que o PMI mostra desde a versão 4 ou 5 do PMBOK. Qualquer empresa ela é feita basicamente de projetos e processos de operações. De um lado estão os projetos, que gastam dinheiro, do outro lado estão as operações, que ganham dinheiro. Né? E os PMOs existem desde sempre para fazer o projeto gerar o menor desperdício possível e o maior resultado, melhor rentabilidade possível no menor prazo possível. Escopo, tempo, custo, contra planejamento estratégico financeiro. Então, isso é o que sempre aconteceu, certo? Mas o VMO, ele percebe, e o VMO vem para uma situação que ele cobre uma falha histórica que, antigamente, os escritórios, os PMOs, eram PPMOs, né? Eram os escritórios de projetos e processos, né? E aí, quando tinha um escritório também de processos, você verificaria quais processos que precisam de melhoria para continuar entregando o resultado que a empresa espera. Quando os PMOs viraram só um P, só projeto, o outro lado ficou órfão. Então, as empresas entregavam coisas e na hora de alguém executar aquelas coisas não eram bem executadas. Né? Então, que são as operações, é onde ganha dinheiro, lembra que eu falei? Então, o que acontece? O VMO, ele cobre as duas lacunas que o PMO não cobre. O pré-projeto e o pós-projeto. O que acontece antes do projeto, que atrapalha o projeto, o que acontece depois do projeto, que faz com que a percepção de valor do PMO caia porque ninguém usou aquilo. O exemplo que eu gosto de dar, para ser bem lúdico, todo mundo sabe que eu sou flamenguista, né? Todas as pessoas que me conhecem sabem, tem na minha apresentação, no segundo slide, na minha apresentação, sempre tem a bandeira do Flamengo. Por quê? Porque aí as pessoas que não gostam de mim passam a continuar não gostando, as que gostam, gostam mais. E aí a gente já está no bar, a gente já está conversando e tem um monte de comentário no chat, como a gente está tendo aqui, né? O que quer dizer? Imagina que a camisa do Flamengo é 500, 600 reais uma camisa de jogo, certo? Aí eu falo assim, pô, mas essa camisa tá cara ou tá barata? Vou trocar, né? Ela tem valor para mim ou não tem valor? Depende de quanto que eu vou usar aquela camisa. Se uma camisa de 600 reais, o Flamengo joga 80 vezes por ano, né? Se uma camisa de 80 reais eu usar em todos os jogos, a camisa vai certamente custar muito menos do que 10 reais por jogo. 10 reais por jogo, vezes 80 é 800 reais. Certo? Então, aquela camisa foi barata. Mais barata do que aquela do camelô, que era 15,
e eu vou usar um jogo, ela vai rasgar, vai se despedaçar toda. Então, valor tem a ver com quanto você tem disposição, pretensão e intenção de usar o produto ou serviço que o projeto concebeu. Então, o VMO ele não vai se preocupar com o projeto. O projeto, levando a pergunta se eles podem coexistir, ele está mais para o PMO, ele é um especialista em fazer um projeto bom. O VMO não tem que se preocupar com esse negócio. Ele tem que se preocupar em como eu, antes do projeto, descubro o que é valor para o meu cliente, e aí aprovo os projetos somente aqueles que vão gerar valor para o meu cliente, e depois eu valido se o cliente entendeu tudo que eu entreguei para ver se ele vai usar da forma que ele disse que utilizaria. Repara que ele cobre as duas lacunas, as duas arestas que o projeto deixa. Então, um VMO não é uma evolução do PMO, como muitos dizem, na minha humilde eu já ouvi muito isso. Na minha tese, o VMO é complementar ao PMO. Eu posso ter uma área de projetos dentro do VMO para não ter duas áreas diferentes? Pode, é uma questão de organização da tua empresa. Tu pode ter um VMO só na estratégia e o projeto no nível tático? Pode. Você pode ter o VMO no nível tático? Você tem 6 posicionamentos. Eu vou lançar um livro, VMO Expert, no Congresso Brasileiro, né? Uhum. E eu tenho exatamente isso escrito lá. Existem 6 posicionamentos possíveis de um VMO. E eu mostro lá quais são esses 6. Um deles, o que eu recomendo, inclusive, é o VMO mais do nível estratégico e o PMO mais do nível tático operacional, fazendo os projetos acontecer com a qualidade que todo PMO tem. O que o pessoal tem que entender, assim como muitas coisas já fracassaram no passado, se você implementar algo, né, um VMO e não der certo, não é porque você implementou, é porque às vezes você tentou copiar um modelo de uma empresa fazendo em um certo nível e que para sua empresa não cabe aquele modelo, né, o Marcelo? Então, o interessante é sempre ter ali, quando você for implementar algo que é assim de tão estratégico como o VMO, é você ali sempre trazer uma equipe, né, ou um consultor ou uma equipe para poder avaliar os seus processos para ver se ali é viável, se é possível, a melhor forma de fazer. Como falou, vai ter o PMO, não vai? Tira o PMO, só VMO, VMO mais PMO aqui ali. Então, isso tem que ser avaliado passo a passo. E é sempre a gente entrar mais em coisas específicas do VMO, o pessoal entender realmente as suas entregas. Assim, no contexto da transformação organizacional, qual que é o papel específico do VMO? Tá? Fala para a gente principais responsabilidades e entregas que pode se esperar de um VMO eficaz. Bom, vamos lá. Como eu falei, ele não deveria ser simplesmente uma evolução do PMO, né? Nenhum substituto do PMO, não faz sentido isso. São estruturas diferentes, com papéis que eu entendo serem complementares. Enquanto o PMO tradicional foca em escopo, prazo, custo e normalmente não, sempre sob a ótica apenas de projetos, o VMO tem como missão garantir que a estratégia da organização se transforme de fato em um valor, um resultado mensurável, percebido. A ideia de valor é algo que é percebido pelo stakeholder final, pelo cliente daquele projeto ou operação, né? E principalmente que isso não seja uma coisa aleatória, que seja contínuo. Eu tenho um método de 8 passos e o último passo é entrega contínua de valor. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser capaz de medir o que é valor. Eu tenho que ser capaz de medir o que é o benefício que eu estou gerando. E como é que eu meço? Antes do projeto, eu tenho que saber o que é valor para ele e como ele vai querer que isso seja medido. Ah, Marcelo, mas isso já tem. Isso tem no projeto preditivo, isso tem na agilidade, critério de sucesso, critério de aceite. Não tinha isso desde sempre? Sim, mas isso era para produtos. E quando é que eu digo se aquilo ali entregou ou não valor? Da mesma forma. Repare que o mundo não é tão complexo, a bola não é tão quadrada, sabe? As pessoas têm que só aplicar. É a mesma coisa da agilidade. A agilidade pode desistir? Não, ela se adaptou, como ela se adaptava a tudo. E aí não precisa mais de Scrum Master para tudo, não precisa mais de Tech Lead para tudo. E as pessoas vão se adaptando. Tudo é tão simples quanto aplicar o próprio conceito para as áreas irem se atualizando. Eu desenvolvi nesse método que eu falei para você, VMO Expert, com base nesses 30 anos de experiência, 3 pilares fundamentais. Né? Primeiro, conhecimento.
É preciso saber o que é valor, como ele se manifesta em cada um dos contextos e conseguir medi-lo. Porque simplesmente falar que valor é isso, tu vai botar um quadro na parede, como o planejamento estratégico, como BSC, como OKRs, e você não usa aquilo ali para nada. O VMO desenvolve esse conhecimento organizacional, ele estimula. Larissa está aqui, a gente está fazendo um processo lá, que é o seguinte: como é que vai funcionar na empresa dela? Só para dar o caso real, tá? O pessoal gosta de case, né? Caso real. Ela vai fazer priorização. Se quem está pedindo o projeto não tiver processo escrito, passa primeiro na área de processo, desenha processo para depois ir para a área de projeto. Porque senão o time do PMO vai ficar rodando em círculos, gerando desperdício para a empresa, porque não sabe nem como é que vai implementar aquilo. Então, eu começo a amarrar pequenas arestas, mas esse é o problema, como você falou no início, da empresa dela. A gente vai ter que sentar e entender o problema de cada uma das empresas para poder implementar isso, tá? O segundo pilar é ambiente. Você também comentou isso aí, né? Não adianta ter conhecimento se o ambiente não favorece essa entrega. Se eu tenho muitos silos, se eu tenho uma estrutura hierarquizada demais, se é uma empresa familiar e o filho do dono quer fazer do jeito dele, né? Então o VMO atua na criação desse ecossistema, né? Nessas estruturas, nesses fluxos de trabalho, que eu chamo de fluxos de valor, ou value streams, que estão voltados para a geração de valor, respeitando o contexto. Portanto, uma outra coisa, uma outra tese minha, né? Eu sou bem conhecido por ser talvez a pessoa mais agnóstica do mercado. Eu sou amigo do Norberto, eu sou amigo do Hélio, eu sou amigo do Américo, eu sou amigo da Ana Carolina Horácio com Daniel Nunes. Todos eles já foram convidados ou já foram na minha mentoria palestrar para os meus mentorados. Então, se eu acho que eu tenho empresas com cenários diferentes, eu tenho que usar soluções diferentes. Se eu tenho uma dor de barriga, dor de estômago, por exemplo, eu não posso tomar um remédio para dor de cabeça. Eu não vou curar a dor daquela empresa tomando o remédio errado. Então, isso quer dizer, né? Eu tive o Fábio Cruz na semana passada na minha mentoria, e ele trata o conceito de VMO ágil, vai lançar o livro dele, atualizar o livro VMO ágil para VMO ágil. Um abraço para ele, se ele estiver vendo aqui também. E aí, o que ele fala? Ele tem um contexto ágil. O meu contexto, a minha tese é que não importa a abordagem, não importa a realidade da empresa, seja híbrido, preditivo ou híbrido, eu vou adaptar o que é valor para aquele ambiente. E o terceiro pilar da minha mentoria, do meu método, da minha aplicação em consultorias é a mentalidade. Então, a cultura da empresa precisa evoluir. Né? O VMO trabalha para influenciar líderes, ele é um órgão de fomento, é um órgão de sensibilização das áreas. É uma ponte. Né? O VMO trabalha como uma ponte. Tem a área A que não fala com a área B, mas para a empresa evoluir e ter resultado, elas têm que se falar. A gente vai botar elas para se falarem. A área A reclama porque não é atendida, não tem condição, porque não tem peso político para falar com a diretoria. O VMO faz uma ponte. Então, eu consigo gerar uma mudança de mentalidade com um órgão como esse, poderoso como esse, para sustentar a transformação organizacional e evitar que isso seja só uma modinha. Que no primeiro problema volte aos métodos antigos, aos modelos antigos e ineficáveis que tinham. Então, a ideia é que esses pilares orientem a entrega de valor eficaz, definindo o critério de valor. Como é que eu vou priorizar um projeto em detrimento de outro? É só pelo risco de chuva? É só pelas restrições? Ou vou ter critérios efetivos de valor? Ou seja, quanto que vai ser o ROI? Quanto que vai ser o CAC, né, o custo de aquisição do cliente? Quanto que vai ser o payback? Quanto que vai ser a NPS no final? Então, os critérios de priorização começam a ser outros. Então, resumindo, o VMO é o elo entre a estratégia da empresa e a entrega de valor real, com uma atuação que é estruturada, agnóstica, como eu disse, e tem métodos totalmente orientados ao contexto e não orientados ao que eu gosto. Sabe? Tem muita gente que fala assim, teve um período, né? Você passou por isso junto comigo. Teve um período que tudo a agilidade resolvia. Aí um outro período, tudo o OKR resolvia. A gente está no período que tudo a IA resolve. E aí, não é assim, né? Para cada problema, para cada dor, um remédio diferente. E o VMO tem que conhecer todos os remédios. Eu vejo aquela série Game of Thrones, né? Tem os mestres, né? Que são os antigos médicos.
Os mestres entendiam, pô, você tem isso aqui, toma uma chá de não sei o quê, uma erva não sei o que lá. É isso. O VMO é como se fosse o mestre. É o cara que conhece de todos os remédios, é o órgão, né? Que conhece de todos os remédios e ele vai dar o remédio certo para a dor que está acontecendo, tá bom? É o centro de segurança do Batman Do ali, né? Batman, assim, de utilidade. Tem que ter todas as ferramentas ali, que uma hora vai precisar de uma, de outra. Não existe uma regra única, né, Marcelo? Mas Eu ele tenho. vai além ainda porque a gente usava muito isso para projeto quando a gente tinha Uhum, abordagem híbrida, preditiva e ágil, né? Pensa que isso aí vai muito além. Eu vou ter que entender de estratégia, vou ter que entender de isso. operação, de processos, vou ter que entender de melhoria contínua de processo. Aí eu vou lá para Six Sigma, para Lean, vou para outras coisas que eu não tenho em projetos. Né? Então, é uma área um pouco mais complexa, que Uhum. exige um pouco mais de conhecimentos do que eu tenho hoje em PMOs. E você tem que ter um contexto global, você tem que ter um conhecimento global do negócio como um todo, em todos os segmentos ali, para poder realmente trazer valor, né? E assim, tem algumas perguntas aqui. Deixa eu fazer mais uma Deixa eu até pergunta. falar um negocinho antes, porque a Pode. Maria Fernanda, minha esposa querida, amo, te amo, amor. Então, ela lembrou um negócio aqui, porque na minha mentoria, só vale a pena a pessoa ir se ela botar insight. Ela tem que ter um insight. Só vale a pena ter vindo aqui se tiver uma sacada que muda a tua vida amanhã, né? Então, eu estimulo todos que estão assistindo a colocar insights, coisas que vocês ouviram e falaram, cacete, isso faz sentido para mim, tá? Então, já coloque aí. Desculpa aí, Wagner. Dá, à vontade, fica tranquilo, pode ir. A hora que vier esses insights assim, né? Eu vi que a Maria Fernanda colocou o comentário aqui, eu ia te perguntar, eu ia esperar para poder fazer na próxima. É bom que você já trouxe essa ideia. Então, assim, Marcelo, até para a gente poder continuar, tem uma pergunta aqui, que também está ligado um pouquinho com uma pergunta que eu preparei para você, que é o seguinte: como medir, tá, o impacto da cultura de valor e a efetividade do VMO? Aí, só para me finalizar a pergunta, são várias perguntas em uma, mas que se encaixam. E tem a pergunta aqui do Lucas Rafael, né? Como poder medir a cultura de valor? Então, a pergunta que eu já tinha preparado aqui era basicamente o seguinte: como podemos medir o impacto da cultura de valor e a efetividade do VMO? Existem KPIs? OKR é boa estratégia? Boa pergunta. Lucas, já falei para ele trocar, todo mundo conhece ele como Calega. E aí ele deixa o Lucas Rafael ali. Troca para Lucas Calegari, Lucas. Que aí todo mundo vai saber que é você. Cara, é o Maravilha. seguinte, tudo começa com a clareza sobre o que é valor para a organização. Eu costumo dizer, e essa sacada é uma coisa que meus mentorados já sabem, mas é interessante se os demais aqui que estão presentes, mais importante do que tu ter velocidade é tu ter direção. E aí a primeira coisa que te dá a direção é saber o que é valor. E aí você vai caminhar em direção do que é valor. Então, ter clareza sobre o que é valor para a organização e para os clientes é o ponto de partida. Isso não se mede com KPI, né? Isso aí se mede com efetividade da entrega final, NPS, LTV, né? Lifetime Value, se o cliente volta e compra de novo de você, e aí quer dizer que você agradou ele. Então, tem outros indicadores que não são indicadores tradicionais de projetos, tá? E aí, você, com esse entendimento estabelecido, com a segunda coisa que eu acho mais importante, primeiro entender o que é valor, segundo é apoio da alta liderança. Sem apoio da alta liderança, não tem como a gente, uma andorinha fazer verão. Então, a partir disso, a gente consegue começar a quantificar o impacto. E aí, eu vou começar a trazer itens de um case que eu fiz na Copel, na Companhia Paranaense de Energia Elétrica, do meu amigo Zé Siqueira, né? Inclusive, é o case que vem no meu livro, lá que é da editora Brasport também, lá com o Muniz, com a galera toda lá. Esse case diz o seguinte: primeiro eu defino o que é valor. Dentro dessa definição, eu vou ter o que a empresa entendeu que são as coisas principais para ela. Eu vou encontrar palavras-chave ali no meio e vou chamar aquilo ali de pilares de valor. Né? Eu defino quais são esses pilares de valor. Na Copel são 8, na RNP a gente fez hoje, estavam dando 6, e cada empresa vão ser diferentes. Né? E aí, a partir do momento que eu tenho os pilares de valor,
eu defino com base em qualquer modelo de maturidade que exista, né? O Darcy Prado, que teve aqui outro dia, até mandei o link lá para o meu grupo, porque eu adoro o Darcy, não vejo ele desde 2017. Darcy é uma peça, cara. Darcy adoro ele, é super gente boa. Eu tenho que almoçar com ele, mano, a quantidade de história que ele conta. Mas então, o MMGP do Darcy, que é inspirado na minha leitura, ele nunca me falou isso, mas na minha leitura, inspirado no CMMI, no KPMMM, nos modelos de maturidade internacionais, modelo do Cash, né, modelo de TI. Como é que funcionam esses modelos? Você faz perguntas para quem executa os projetos e as operações. E aí, com base nas perguntas, a pessoa responde se faz aquilo ou não faz aquilo, gerando evidências. É assim que o Darcy mede. Tem um questionário de 40 perguntas em 5 níveis. E é assim que ele mede o nível que era 2,94. Parece que em janeiro ou fevereiro saiu uma nova numeração, mas no meu livro estava com um número antigo, tá? 2,94, que era a média do Brasil. E aí o que acontece? A gente olha para esses pilares e fala, pô, me dá 5 coisas que, se um projeto, uma operação boa tiverem, ele está atendendo a esse pilar. E a gente faz perguntas. Com base nessas perguntas, eu sei o quanto que aquele pilar está contribuindo para a estratégia da empresa. Então, imagina, eu tenho um projeto para implementar um ERP. E aí tem um pilar lá de sustentabilidade. Eu faço 5 perguntas de sustentabilidade. Ele responde que 3 ele tem e 2 ele não tem. Ou seja, ele tá contribuindo para a estratégia com 60% do pilar de sustentabilidade. E com 20 do outro, e com 80 do outro, e assim por diante. Eu sei, depois, num gráfico de valor, o quanto que aquele projeto contribui. Mas aí é qualitativo, né? Aí é uma forma qualitativa, é um indicador qualitativo. Como se fosse análise de risco, né? Risco, probabilidade alta, média, baixa. É qualitativo. Aí o desafio que veio assim, e Marcelo, eu quero saber quantitativo. Atenção. Quando eu faço um fluxo de valor, ou seja, desde a intenção de fazer aquela entrega até eu conseguir entregar para o cliente, eu provavelmente tenho entregas intermediárias, que no projeto preditivo a gente chama de milestone, ou marcos, e no projeto ágil a gente chama de entregas ao fim de uma iteração, de uma sprint, ou ao fim de um cartão Kanban, seja lá o que for, tá? Eu tenho entregas intermediárias. Se eu colocar quanto cada entrega gera em valores absolutos, em que momentos eu tenho entregas qualitativas vinculadas à curva S, vinculadas à linha do tempo. E eu consigo validar se o camarada está entregando o que ele me prometeu ou não está entregando o que ele me prometeu. Qualitativamente e quantitativamente. E o que isso tem a ver com cultura, Marcelo? Tem a ver que, se este modelo, este processo está sendo seguido de forma proativa, voluntária e intencional, quer dizer que a cultura de gestão de projetos e a cultura de valor está absorvida por aquele grupo. Se o VMO perceber que não estão seguindo, aquela cultura de valor não está arraigada dentro daquela organização ainda, e ele tem que estimular com treinamentos, com cobrança, com dashboard, com Power BI, sei lá, o que seja, para aquilo acontecer naquela estrutura. Ficou claro, pessoal? O Lucas perguntou, Wagner. Tem muitas formas. Isso aí tem um passo a passo, tá? Lá no case do meu livro, tem o passo a passo de como é que esse negócio acontece, com gráficos, com perguntas, tem tudo lá. Maravilha. E assim, o Maicon até colocou uma pergunta aqui, mas foi no meio da sua fala, eu perdi o conceito que é na hora que ele colocou. Porque ele pergunta o seguinte: qual o melhor momento de fazer isto? No início, no decorrer? Então, vamos lá. Lembra que é um processo, né? É um framework, vamos chamar assim. Qualquer framework você tem pré-requisitos. No FEL a gente chama de gates, né? Tem portões de uma passagem para outra. Então, eu não tenho como ter pilares de valor sem eu saber o que é valor, óbvio. Eu não tenho como medir se o projeto entrega 10, 20, 50% daquele pilar se eu não souber quais são os pilares. Então, eu tenho que ir ganhando esse processo, essa maturidade, por isso modelo de maturidade, né? O da CMMGP, modelo de maturidade de gestão de projetos, né? Eu tenho que ir ganhando essa maturidade em espiral. Tipo matemática na escola, sabe? Primeiro você aprende a somar e diminuir, para depois você aprender que a multiplicação é uma sequência de somas do mesmo número.
Depois você aprende potência, que é uma sequência de multiplicações do mesmo número. Não é um conhecimento que você vai agregando em espiral. É que nem esses métodos de entrega de valor. Você não tem como atirar uma bala de prata, tô vendo Game of Thrones, né? Uma flecha de prata, para matar o lobisomem. Não vai acontecer. Você tem que ir ganhando esse nível de maturidade. O próprio Darcy, eu não consegui ver, eu mandei para meus alunos, mas não vi. Mas o Darcy, ele fala isso o tempo inteiro. Ninguém sai do 2 para o 5 em um ano. É um nível por ano. Ele deve ter falado isso aqui para você. Por quê? Sim. Porque a maturidade ela é medida a cada 12 meses. Eu posso medir de 6 em 6 para ver se eu estou indo na direção certa? Posso. Mas eu só posso dizer que eu mudei de nível a cada 12 meses. Por quê? Porque a pergunta diz: nos últimos 12 meses você fez isso, isso, isso. Se a pessoa já fez há 2 meses o negócio, é óbvio que a resposta vai dar igual. Então, é esse conceito de que eu tenho que ter um plano de ação para melhoria, em paralelo, garantir que aquilo que já estava bom continue bom, é o que faz toda a diferença. Então, Maicon, que também faz parte lá da mentoria, a ideia na medida em que você tem entregas consolidadas no nível de baixo, você pode partir para incrementar um pouquinho mais o teu framework, ou tua maturidade em entrega de valor. Maravilha. E assim, a Janaína Rodrigues está com a gente aqui na página oficial e falou o seguinte: o VMO se concentra unicamente na entrega de valor ou interagem também com o PMO no tocante aos prazos, benefícios, custos de projeto? Você falou um pouquinho sobre isso, mas eu estava só respondendo a pergunta dela diretamente. Claro, ótima pergunta, Janaína. Eu até falei sobre isso no início, mas eu posso responder quantas vezes vocês quiserem, tá? O VMO, ele é um órgão, basicamente, assim como o PMO, né? Ele é um órgão de entrega estratégica. Só para você entender a governança, como é que funciona, tá? A empresa quer sair de um ponto A e chegar no ponto B. Ela define um caminho para chegar, um Waze, para chegar. O Waze, para chegar na visão, que é onde ela quer chegar, a gente chama de estratégia. E essa estratégia pode ter projetos e pode ter operações, processo. Eu posso dizer o seguinte: olha, eu vou comprar uma fábrica, eu vou comprar uma empresa. Isso aí não é um projeto, isso aí é uma operação. Eu vou comprar uma operação inteira. Aquilo ali pode fazer parte da estratégia. Né? Eu estava lá com a Thalita Fabro, ela falou: o pessoal da DASA comprou um monte de hospitais, a gente está fazendo M&A direto aqui, está fazendo fusão e aquisição. Na verdade, mais aquisição direto. Né? O Lucas, inclusive, trabalha lá na DASA com ela. Então, o que acontece, pessoal? O Wagner e Janaína? Se eu tenho um órgão que é especialista em projetos, por que eu vou meter a mão? Eu deixo o PMO, que é o especialista com a parte de outputs, né, de entregas, responder por isso. Mas o PMO não é especialista em operações. Então, quando ele termina de entregar um produto, serviço ou resultado único, que é aquele projeto, o resultado do projeto, ele entrega para uma operação. E quem garante que o time da operação está capacitado para fazer o cliente ficar feliz? Quem garante que eu, ao pedir o projeto, eu pedi só o que o cliente disse que vai entregar resultado para ele? Quem garante que não é uma ideia mirabolante de um diretor que vai gerar um resultado pífio? O VMO está ali para alertar. Se o diretor quiser fazer, ele vai fazer, gente? Sim ou não? Vai, porra, ele é o diretor. Só que a função do VMO é proteger a estratégia. E a estratégia ela depende de 3 grandes recursos: pessoas, tempo e dinheiro. Se eu faço um projeto errado ou boto dinheiro numa operação errada, por exemplo, comprar uma empresa, trabalhei na Oi lá em 2011, 2010 para 2011, e eles compraram a Brasil Telecom na época. Eles quebraram quando compraram a Brasil Telecom. Se tivesse uma área para aconselhar, de falar o seguinte: ó, você vai ter um custo de oportunidade grande porque você não vai ter que poder investir em marketing com empresas que investem muito em marketing. Então ninguém mais vai comprar de você durante esse período que você está comprando outro. Então, a gente precisa necessariamente ter essa capacidade de conversar antes do projeto e depois do projeto. O meio é uma questão de escolha, tá, Janaína? Se a empresa entende que tem que ser tudo VMO, boa. Mas
Se o PMO entrega muito resultado, muito projeto, e ele está dentro dos indicadores de um PMO tradicional, ou seja, dentro do prazo, dentro do escopo, dentro da qualidade esperada, dentro do custo, por que eu vou acabar com esse PMO? Com esse PMO, perdão. Não faz sentido. Tá bom? Tô vendo meu amigo Marcos Pires. Porra, não vejo o Marcos Isso Pires aí. há pelo menos uns 8 anos. Quando ele estava lá diretamente no PMI de São Paulo, eu era diretor de marketing. Que bacana. Inclusive, eu tenho uma reunião amanhã não, quarta-feira, com o pessoal do PMI de São Paulo. Eles vão para entrar, porque a gente nos eventos, né, Marcelo? O PMI tem eventos de gestão de projetos, nós temos eventos, nós não somos concorrentes. Quando você era do PMI de São Paulo, atualmente ali direto, nós tínhamos parceria. Então, inclusive, depois da manhã eu vou ter essa reunião para poder levar eles junto, né, com a gente lá pro evento de São Paulo. Ó, vamos lá, que não é o assunto aqui hoje, deixar eu começo a falar e não paro aqui, Marcelo. Eu conheço É... geral lá, Serjão, Rui, precisar de apoio lá, me conta comigo. Não, bacana, maravilha. Assim, na sua experiência, vamos deixar uma coisa bem pontual para as pessoas aqui. Quais são os elementos essenciais para que um VMO seja bem sucedido? Então, primeiro, ele tem que ter apoio da alta gestão. Então, são aqueles 3 pilares que eu já falei para você, né? Ele tem que ter conhecimento, ele tem que conhecer de como implementar, e aí é uma área que é composta por pessoas, então ele tem que ter pessoas que tenham o conhecimento de como implementar naquele contexto da organização. Ele tem que ter ambiente, que é liderança apoiando, estrutura hierárquica menos cilada, com menos silos. Se tiver silo, eu estou numa empresa que eu estou fazendo consultoria, não vou, obviamente, citar o nome por isso, que ela é muito cilada, é muito hierarquizada. O que a gente está fazendo lá? A gente está batendo na porta, tem um cara da Embraer, chama Claudiano, né? E ele deu uma palestra no VMO Summit ano passado, e a gente usa essa expressão dele para tudo. Ah, mas as áreas são fechadas. Não tem problema, você bate na porta e fala: eis-me aqui. Estou aqui para ouvi-lo, para como a gente pode melhorar a sua entrega de valor. Então, o VMO fazer esse papel de humildemente se colocar à disposição, ele deixa de ter aquela pecha, aquele estereótipo que muitos PMOs tinham de órgão de controle, de X9, daquele que só queria falar onde estavam os defeitos, e ser aquele órgão facilitador, aquele órgão que vai ajudar a área a falar quais são os problemas que ela tem, para que ela consiga efetivamente sair daquele problema que ela se encontra. E o terceiro, né, então, já falei de conhecimento, ambiente, e o terceiro é mentalidade, que tem a ver com o tema de hoje, que é a cultura. O que é a mentalidade? É você acreditar, você ter convicção de que aquilo ali é a melhor solução para você atingir os resultados que você quer, seja do lado do seu cliente satisfeito, seja do lado do seu negócio que está tendo os resultados que precisa. Bacana. Deixa eu ver aqui, passamos da segunda metade do encontro. Só ver se eu não pulei alguma pergunta aqui do pessoal. Tem comentários, insights, eu não sei se você quiser fazer a dinâmica. Se você quiser fazer a dinâmica que você faz aqui nas suas mentorias, no pessoal, vi que eles estão botando insights aqui. Tá Fica à vendo? vontade, tá? O Pessoal bom. Marcos Pires, ele colocou até uma pergunta. Então é o seguinte, ó. Em tese, as áreas de marketing, vendas, produtos, inovação, etc., sempre fazem ou deveriam fazer o que o Marcelo está nos trazendo, ou seja, mapeamento, planejamento e gestão de valor. Em organizações mais estruturadas, estas áreas deveriam se integrar como uma área de PMO ou um gestão de portfólio. VMO é um conceito, uma nova nomenclatura e também uma forma integrada que o mercado está trazendo. Aí ele perguntou se isso está certo, né? Tá, Então, vamos lá. só o último ponto aqui, porque até me confundi na hora de ler aqui. VMO é um conceito, uma nova nomenclatura e também uma forma integrada que o mercado, né, está trazendo, correto? Vamos lá. Vou primeiro contextualizar, tá? Que é uma pergunta. Se eu fosse responder na busca, não está correta. Mas assim, deixa eu contextualizar. Ele falou de várias áreas que são áreas cross, né? Áreas que cruzam a empresa inteira. Então, marketing eu faço para a empresa inteira, vendas eu faço para a empresa inteira,
Produtos eu faço para a empresa inteira, inovação eu faço para a empresa inteira, não são áreas ciladas, vamos chamar assim, não são áreas verticais, são áreas horizontais. E se são áreas horizontais, assim como a área de projetos, a área de RH, a área de compras, podia ter outras, né? RH também é assim, jurídico também é assim, compras também é assim, que a gente chama na prática essas áreas de back-office, certo? Então, essas áreas têm a mesma característica que o Viable tem. Qual é a diferença, tá? E muita gente confunde o VMO com a área de governança, que ele não citou aqui, mas é uma área que confunde-se um pouco. O VMO ele não está preocupado com o que marketing vai entregar, mas ele está preocupado se marketing está fazendo atividades orientadas à estratégia e orientadas ao cliente. Ele não se preocupa com o que vendas vai entregar, mas ele tem que garantir que tudo que vendas está fazendo está orientado com a estratégia e está orientado com o cliente. Ele não se preocupa com que produtos, inovação, compras, RH, jurídico vão entregar, logística, mas ele está preocupado se todas as atividades que eles estão fazendo apoiam diretamente o resultado esperado pelo negócio. Então, essa é a função do VMO. É um órgão de fomento, evitando desperdício e incrementando o máximo valor possível. Então, não é só um conceito, se é a pergunta final, não é só uma nova nomenclatura. Eu acredito que é uma nova função que a empresa não tinha, e dada a competitividade do mercado, quem perde mais dinheiro tá com o jogo mais comprometido, né? Quem perde mais imagem, quem perde... Então, se eu tenho uma área que fomenta que eu não vou fazer nada que não esteja orientado à estratégia, nada que não entregue valor direto para o cliente, imagina o seguinte, exemplo prático aqui. Imagina que isso é bem comum, principalmente em empresas muito estruturadas, como ele falou aqui. Eu tenho uma gestão de crise, tá bom? Pega a empresa gigante aí, escolhe uma, Vivo, Petrobras, TIM, Claro, Oi, Vale, qualquer uma, gigante. Pega uma gigante dessas. Aí, tu tem uma gestão de crise que impacta muito, imediatamente a pessoa que está gerindo a crise manda um convite para 200 pessoas. Meu irmão, se o VMO olha um negócio desse, ele entra em parafuso. Pensa o custo dessa reunião. Então, mas para que você foi chamado? Porque eu tenho que ficar sabendo. Não, tu não tem que ficar sabendo. Se fosse para você ficar sabendo, era um e-mail, não era uma reunião. Então é o seguinte, você não tem que estar naquela reunião, você tem que continuar a trabalhar entregando o teu resultado. Então, o VMO não é um órgão que já existia. Por isso que eu sou da tese que ele não é uma evolução do PMO. Ele é um órgão de gestão de eficiência da empresa, vamos chamar assim. Né? Por isso que eles confundem muito com governança, com arquitetura corporativa, com algumas áreas de eficiência, da área de processos, mas ele tem o olhar 360. Ele vai olhar a empresa como um todo para saber onde ela pode entregar valor e ela não está entregando. Inclusive, Wagner, eu vou ter um evento lá no dia 12 e eu escrevi um e-book e criei um Canva de diagnóstico de valor. Que é o seguinte, quais são os grandes erros que as empresas cometem ao definir o que é valor? E como é que elas sabem onde é que elas estão errando e onde é que elas estão acertando? Onde é que elas estão entregando o valor mesmo e onde é que elas estão errando? Então vai ter um e-book que eu vou vender lá na Hotmart normalmente, mas todo mundo que for no meu evento no dia 12 vai ganhar esse e-book e vai praticar, porque é VMO na prática o nome do evento, né? Então vai praticar como é que executa isso. Bacana. Tá? Bacana. Uai, então prepara aí que eu vou pedir esse link pra galera aí, pra você compartilhar com a turma, tá? Daqui a pouquinho eu vou... É bom que o pessoal interage, o pessoal conhece, desenvolve. E vamos lá. Deixa eu seguir com as minhas perguntas aqui, porque senão eu não vou conseguir fazer nem metade. O pessoal está contribuindo bem aqui. Vamos pensar no futuro, tá, Marcelo? Assim, olhando para o futuro, como você enxerga a evolução do papel do VMO? Não estou falando da evolução de VMO, PMO, VMO, que o pessoal fala no mercado aí. Assim, como você enxerga a evolução do papel do VMO, tá? Na transformação organizacional e na consolidação de cultura de valor cada vez mais forte e relevante? Ótimo. Primeiro, vai depender como eu falei, do ambiente e da mentalidade, né? Mas eu entendo o VMO como uma espécie de núcleo de inteligência estratégica da organização. Né? Ele antigamente tinha uma área chamada inteligência de mercado e uma outra inteligência organizacional. Assim como depois a gente tinha uma governança de TI e governança corporativa.
Então, o VMO ele tem uma função de olhar e falar o seguinte: olha, isso aqui faz sentido fazer, isso aqui não faz sentido fazer. Mas ele não é quem faz. Repara que muita gente entende o VMO como um órgão centralizador. Ele é um órgão de controle, mas o controle, diferente de um controle de execução, é um controle de valor. Ele só vai deixar, ou só vai orientar que se deixe, porque o VMO não decide nada, né? Quem decide é o nível estratégico. Ele só vai orientar que se deixe alguma coisa acontecer se essa coisa efetivamente tiver consistência de que vai gerar, vai mexer o ponteiro da empresa, que vai gerar um resultado melhor do que geraria um outro. Então, em um cenário de mudanças rápidas, recursos limitados, alta pressão por resultado, o cenário que a gente vive aqui agora, né? O diferencial competitivo da empresa está onde? Na capacidade de decidir onde bota os seus recursos, tempo, dinheiro e pessoas, né? Se eu entrego o que realmente importa, o VMO deixa de ser um atrapalhador e passa a ser um facilitador. Pensa naquelas áreas que, por exemplo, tem muitos PMOs, óbvio que nem não é a totalidade, mas a grande maioria, eles estão mais preocupados em entregar um projeto do que saber para que aquele projeto serve. Do que saber para que aquele projeto, como é que aquele projeto melhora a vida da empresa. E o cliente reclama, o cliente chega lá, olha só, que já aconteceu, tá, passei por isso, então é case, eu não vou falar o lugar. Faltava 15 dias para entregar o projeto e o cliente chegou. Não, vou falar um. PMI de São Paulo. Congresso Brasileiro de Gestão, Projetos e Liderança de 2019. Tá? 2019, o PMI Global fez 50 anos. Ele foi fundado em 69, fez 50 anos. Aí tinha um presidente novo, que eu esqueci o nome dele, um carequinha, moreninho, esqueci o nome dele, que assumiu. E ele falou: eu vou escolher 5 eventos no mundo para fazer a comemoração dos 50 anos. Escolheu o do Brasil, né? Escolheu o Brasil, escolheu os Estados Unidos, escolheu na Ásia, né? Naquela centro, como é que é falar? Oriente Médio, agora estou com o termo em inglês na cabeça. Então, ele escolheu 5 eventos no mundo. E escolheu do Brasil. Faltava 15 dias para um evento, quase 4 mil pessoas em Campinas, que foi o evento, né? E aí eu já tinha contratado, pensa num evento físico, todos já conhecem evento físico, né? Tamanho, a grandiosidade que é o evento físico. No Parque Dom Pedro, lá em Campinas, lá no shopping, Parque Dom Pedro, gigante o centro de convenções. Ele falou, não, mas a gente paga tudo. Aí o meu time lá da agência de marketing falou, não dá. Eu falei, que não dá. Ele falou a palavra mágica, ele paga tudo. Tem que dar, porque se não der, não vai ser você, vai ser outro. Tem que dar. Então, eu passei por uma empresa recentemente e eu tive alguns problemas de relacionamento nessa empresa. E aí, em determinado momento, eu cheguei para o RH da empresa e falei, vem cá, mas por que eu tenho... a gente faz tantas coisas na minha área, né? Por que tem esse problema? Ele falou, Marcelo, é uma questão cultural. Quando todo mundo diz que não dá, você vai lá e faz. Então, essa é uma mentalidade que o VMO tem que ter. Ele não tem que ter o não. Quando é que não vai dar? Quando ele falou o seguinte, ó, se vira aí, não tem mais dinheiro. Eu falei, então tá bom, amigo, não tem como fazer mais, não tem como tirar do meu bolso, do meu sovaco, como diz um amigo meu. Eu tenho como implementar algo que dê no tempo. Se eu botar mais dinheiro, tu consegue fazer mais rápido? A pergunta que eu fiz foi isso. Mas Marcelo, eu vou ter que contratar uma outra agência, a gente vai ter que fazer em parceria, vai custar o triplo. Eu falei, cara, eu não perguntei se vai custar mais caro, eu perguntei se dá para fazer. Porque esse é o valor que eu vou passar para o cara. Então, problemas urgentes merecem medidas urgentes. Não, Marcelo, eu estou planejando um negócio para daqui a 3 anos, então eu vou fazer no menor custo possível. Por exemplo, eu vou viajar para o Oktoberfest, eu já comprei minha passagem, minha hospedagem, o carro que eu vou alugar em outubro, porque eu já sei que eu vou para o Oktoberfest lá em outubro. Você entende? Então, é necessário que você entenda a solução, o remédio em cima do problema. Se eu consigo entender isso, eu consigo implementar um VMO eficiente, né? Então, a cultura de valor deixa de ser só um discurso bonito, aquele negócio, eu entrego valor, para passar a fazer parte da identidade da organização. Né? As empresas que não conseguem operar com esse foco em valor, de forma estruturada, adaptável, contínua, vai ter dificuldade de se manter relevante. Você tinha que comandar a mesa de debate lá em São Paulo presencial, cara. Cancela seu compromisso aí, vai para lá, pô.
eu vou estar em Curaçao, eu vou estar em Curaçao Ah, viajando. que Curaçao, vai E não, aí ele espera. falou, dá uma palestra no CONAGP, eu falei, mano, eu tentei mover a viagem para lá, para cá, e não deu, não deu. Não, faz parte. Mas a partir desse ano, todos os anos, vamos fazer ação presencial também. É um pedido do pessoal desde 2019, no segundo ano, para fazer versão presencial, versão. Então, esse ano nós vamos começar a fazer, né? E não deu certo agora, mas ano que vem tem mais oportunidade, né, Marcelo? Vamos Então é a embora. férias das crianças, né? Então a Opa, gente encaixa aqui, ele naquele período. você falou no início sobre mentoria. Estou vendo aqui no YouTube várias pessoas que são mentorandas sua, que estão na sua mentoria. Que mentoria é essa, Marcelo? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Muito bom. Vamos lá. Então, gente, eu tenho três grandes produtos que eu entrego, né? Os pagos, vamos chamar assim. Tem o Café com VMO, que é toda quinta de manhã, isso aí é livre. Você vai entrar no meu canal do YouTube, Marcelo Antonelli Oficial. Todas as redes sociais são Marcelo Antonelli Oficial. Você entra lá e você tem, no meu canal do YouTube, inclusive essa live tá lá, eu estou transmitindo pelo meu canal também. Ele é gratuito. Mas quando eu construí a mentoria, é porque eu percebi, o Wagner, ao longo da minha carreira, que eu tive que construir uma série de formas de me comportar, uma série de modelos, uma série de hacks, vamos chamar assim, uma frase que o meu amigo Vitor Gonçalves gosta de usar, né? Uma série de hacks que eu encapsulei ou criei um produto, que é Uhum. um método chamado VMO Expert, que inclusive é tema desse meu livro que eu vou lançar em abril. Né? Quando o Muniz viu esse negócio, falou, cara, vamos escrever um livro desse negócio. Aí Vai ser pela Brasport? vai ser pela Brasport. Eu Bacana. conversei com eles no SGP, na área de palestrantes, ele e o Uhum. sócio dele chegaram e falaram, pô, vamos escrever esse negócio. Eu falei, cara, tá pronto. E aí, são 8 passos. Né? E esses 8 passos, eu tive até, inclusive, em março do ano passado aqui, preparatório para o VMO Experience, eu falei já, tem certamente essa palestra aqui nos seus canais. E aí, o que aconteceu? Eu falei, cara, mas eu vou ter problema para as pessoas que têm algum tipo de limitação. Ou elas não entendem de estratégia, ou elas não entendem de projeto, ou elas não entendem de valor. Eu tenho que criar alguma coisa para cobrir as lacunas delas. E aí eu criei uma formação. Você sabe que eu coordeno alguns MBAs, né, Wagner? Eu falei, vou fazer um negócio padrão MBA. Eu criei um negócio com 74 aulas, uma formação com 74 aulas. E aí eu falei, porra, não tem como as pessoas que querem entregar resultado, querem entregar valor, elas podem vir para cá, porque o que elas não souberem, ou elas resolvem comigo no online ao vivo, ou elas sabem, elas conseguem pegar lá nas aulas gravadas, né? 70 e poucas aulas gravadas. E aí eu abri minha mentoria em março do ano passado. Já tem um monte de gente formada e tudo mais. A mentoria gera uma certificação chamada VMO Expert. E aí o que começaram a me falar? Falaram, Marcelo, mas eu não tenho tempo para ir para a mentoria. Tem alguma coisa gravada? Eu falei, tem. Aí eu falei, putz, tem a formação, mas não era para isso, né? Eu criei para ajudar os mentorados. Mas eu posso vender ela separada, para você que não tem tempo, que você quer estudar no seu tempo, tem lá uma formação que, se você fizer a formação, as aulas, tem lá um teste para fazer, você ganha a certificação VMO Foundation, que são os fundamentos, né? Toda a parte gravada, teórica. Mesmo assim, né? Eu sou mentor desde sempre, né? Eu tenho muito case na formação também. E eu vou lançar uma imersão de dia inteiro, e está até falando aqui mais cedo, que eu vou ter a certificação do meio, que é a certificação prática, que é a VMO Practitioner. Então, eu tenho um conjunto de certificações também que as pessoas podem obter. E para você saber, Marcelo, eu quero fazer com a mentoria contigo. Não é simplesmente chegar lá e pagar, sabe, Wagner? Porque eu quero saber se a pessoa está no momento, se ela tem mentalidade, Sim. se ela tem conhecimento, se ela tem intenção e disponibilidade de absorver E o conhecimento. momento que ela tá também, né, de carreira. Então, ela tem que fazer uma aplicação. E o link para essa aplicação eu posso colocar aqui. Então, vamos lá. Quem quiser a mentoria, eu tenho o link da aplicação. Quem Coloca no quiser a chat formação. privado para mim que Isso, eu coloco lá. isso. Deixa eu colocar aqui então. Deixa eu pegar esses 3 links para você. Então, tem o link da aplicação da formação e mentoria, que é esse primeiro que eu vou te mandar aqui. A pessoa que quiser, ela pode. Deixa eu botar no privado aqui. Ela pode fazer a aplicação não cobra nada, é gratuita, só para eu saber se a pessoa está no momento. E aí ela falou que tem intenção, aí eu vou lá e ligo para ela,
meu time de... Tenho um time de anjos, né? A Rafa e a Maria. Elas vão filtrando assim, todo mundo que vai lá, ela fala, pô, Marcelo, isso aqui tem potencial. Aí eu vou lá e ligo, vejo se está no sentido, está no momento dela, e a gente entra, a qualquer momento a pessoa pode entrar na mentoria. Tá? A mentoria, ela tem a minha participação a cada 15 dias, e eu levo nas semanas que eu não estou convidados. Então, por exemplo, no mês de março foram 4 convidados. Foi Cris Valente, foi Fábio Cruz, foi Vitor Vidal, que na verdade não pôde ir, vai ser depois de amanhã, e foi... Mais um, me ajudem aí, pessoal. Não me lembro. Porque é muita gente. Já foi lá a Ana Carolina, já foi lá o Joaquim Graff da Copel, já foi lá a Flávio Liboni, que era do Bradesco, da Rumo Logística. Já foi muita gente boa. Já participou lá, o Júnior Rodrigues, daqui a pouco vai Muniz, vai Werther Krause, tem muita gente boa para ir ainda. Em abril, eu vou ter Felipe Borges, que é o presidente do PMI Minas e a maior autoridade de projetos de ESG no Brasil e na África. E tem no dia 7 Mariana Andrade, que é a head do VMO da Odontoprev, também vai estar lá. Então eu levo as pessoas para falarem sobre como é que está acontecendo. Em maio eu já tenho o Rui Porto, que é o diretor do PMI, tem a empresa dele de VMO, PMI Member Judge do PMI Global Alliance, diretor do PMI Global Alliance, lá do PMI, e tem também o Sérgio Pérez, diretor do VMO da Claro, também vai estar lá em maio. Então tem muita gente já convidado para minha mentoria lá, para distribuir para esse grupo seleto. Imagina, uma pessoa, 20, 30 pessoas, por enquanto, né? Tem ali 20 e poucas pessoas, com esses caras que eles podem perguntar tudo o que eles quiserem, como é que esses caras fizeram. É muito diferenciado. Eu tenho o segundo link aqui, que é o link da formação. Para quem quiser comprar. Esse pode comprar agora e já começar a usufruir amanhã, né? Hoje, inclusive. Né? O link da formação é um link direto lá para o pagamento. Certo? Então, já é gravado, né? Das aulas gravadas. Então, tem lá 74, eu vou incrementar algumas coisas, 74 aulas gravadas. Tu vai pagar em 12 vezes sem juros, é um negócio muito, muito fácil. Né? É a formação que quem compra a mentoria ganha a formação. Né? É um bônus que ele ganha. E, por último, e não menos importante, eu sou um cara que eu gosto de atender pedidos. Sabe, Wagner? E eu fiz uma masterclass em março e o pessoal falou, porra, Marcelo, mas tem que ter mais prática. Eu falei, porra, mas isso era uma masterclass, né? Masterclass é uma mega aula, uma aula magna. É conteúdo para você ir lá e abstrair. Você quer prática? Então toma a prática, porque no dia 12 de abril eu vou estar com um evento de 3 horas chamado VMO na Prática, que eu vou basicamente entregar 3 mãos na massa para você em 3 horas. 3. Uma, diagnóstico de valor com o Canvas diagnóstico de valor. 2, você construir um framework seu, não é meu que você vai usar, é o framework da sua empresa. E 3, qual é o plano de ação? Quais são as atividades que nos próximos 3 meses você tem que executar na sua empresa para você passar a entregar valor? Tudo isso na prática no dia 12 de abril. Então, óbvio, né? Todo mundo que é meu mentorado não paga evento nenhum meu. Não paga participação, não paga certificação, não paga VMO na Prática, não paga Masterclass, não paga formação, tem tudo dentro do pacote, por isso que eles estão animados aí, estão felizes aí no grupo. Tá bom? Maravilha. Então esse aí é esse último que você mandou, que vai ser dia 12. Esse último é o da Hotmart, no dia 12, que é o link do VMO na Prática. É um valor simbólico, eu estou cobrando só para não dizer... É 12 de março, um negócio de 12 graça, de abril. 12 de abril. Se eu mando um negócio de graça, aí tem muita gente que fala, eu vou e acaba não indo. Quando tu se compromete 40 e poucos reais em 6 de 8 reais. Não paga o ovo que tu come na cantina, né? Então, um cafezinho, não paga o cafezinho que você come, que você toma. Então, é só um valor simbólico mesmo, não tem intenção de lucro nenhuma, é só para garantir que só vai lá quem está comprometido em entregar resultado mesmo. Quando tu paga 10 reais que seja, tu vai. Ô Marcelo, você consegue daí colocar no chat, em comentários, alguma coisa ou não? Consigo. Ou só no chat privado? Consigo nos comentários também. Então coloca no comentário, porque eu acho que quando você manda, vai só para sua rede. Porque eles estão perguntando aqui sobre o link, mas quando eu mando, não vai para eles. Tá, mas qual o link que você quer? Me diga aí, qual é o link que você quer? Esses 3 links que eu mandei, que você mandou, eu já coloquei aqui no nossos canais YouTube e tudo mais, a página oficial,
Só que Tá, quando eu mando por aqui, como o seu canal está conectado por você daí, eu não consigo mandar mensagem para eles. tá bom. Vou botar aqui, aplicação da mentoria, o primeiro Isso, link. isso. Aí vai pro seu canal, isso aí. Beleza. Tá vendo? Maravilha. Tô feliz que tem bastante gente no meu canal. Inclusive, quem tá no meu canal e não me segue ainda, segue agora, dá o like, porque isso ajuda que mais pessoas vejam É isso aí isso depois. aí. E o conteúdo, gente, conteúdo de relevância mesmo, porque não, assim, todas as pessoas que a gente traz aqui são boas, mas eu já falo que hoje nós tivemos realmente muito conteúdo além do normal, tá? Além do normal. Não é Deixa eu puxando botar saco, não é aqui. puxando saco não, viu? Me avisaram aqui Hum. que foi a Miriam Leite, foi a quarta pessoa que foi em março. Tá? Ah, Mas tá. assim, Miriam Leite esteve com a gente semana passada top demais, né? aqui na Digital Edu falando da empresa, né? É da Três Três Corações. Corações, né? É ela mesmo. Isso. Ela tem Vai uma estar jornada com. de 10 anos de Três Corações ali, só com a estrutura de PMO, que virou VMO lá em Aham. 2022, 2023. Ela é top demais, parceira. Vai estar também comigo no painel lá do Congresso Brasileiro. Vai ser Fábio Cruz, eu, ela e Érica Smith do Serpro. Oh, beleza, hein, cara. Galera boa, galera boa. Vai ser quando o brasileiro? Brasileiro 22 e 23 e o VMO Summit 23 e 24. Eles, não sei lá por que eles botaram esse negócio para casar. Então eu vou sair de lá 3 da manhã de Fortaleza, chegar aqui 6 para palestrar a gente. Nossa senhora. Brincadeira, viu? Faz parte. Marcelo, cara, Tamo foi um junto. prazer. Antes de. Vamos fazer o seguinte, vamos fechar junto aqui. Deixa eu só mandar uma mensagem para a turma. Porque é o seguinte, gente, lembrando, como eu falei, aqui nós estamos transmitindo para muitas redes sociais. Fiquem à vontade de colocar comentário, igual interagimos aqui com vocês, tanto no YouTube, LinkedIn e também na página oficial. Mas quem quiser um certificado desse encontro e dos outros que vão ter, tá? Vem para a Digital Edu, é gratuito ali para você fazer um cadastro. E todas as lives diárias você tem assistindo da Digital Edu, é um dos benefícios. Você tem ali um certificado de participação que você gerencia na ferramenta. Ele é validável pela plataforma, então tem um QR Code. Você manda para a instituição de ensino, para a empresa, ela escaneia, coloca o código, mostra que é verdadeiro. Então, assim, tem todo um processo. Então, digitaledu.com.br, cadastra, depois clica em Digital Edu ao vivo, depois que você logar. E lá embaixo vai ter a programação completa, inclusive está o Marcelo lá. Vai aparecer o banner já dele direto para você, porque é a primeira live do dia. Então, fique à vontade que a partir de agora, esses tokens, eles só valem para durante a live, tá? É tudo automatizado, então o token, ele tem uma validade e eu estou abrindo esse token agora, tá? Então, a partir do momento que eu colocar ele no chat, ele dura 5 minutinhos. Às vezes passa um pouco para 6. São 5 minutinhos que a gente pede para não ter perigo, tá? Da pessoa não conseguir copiar esse link. Então, eu vou colocar aqui no chat para vocês e ele está valendo a partir de... Vamos lá, vamos lá. Deixa eu só ver se eu gosto de conferir aqui. Já tinha conferido antes, mas eu botei os dois L. Teve uma vez que coloquei o Marcelo Antonelli com um L só, fiquei morrendo de vergonha. Mas ainda bem que deu tempo de corrigir. Então, ó, tá no chat para vocês o link. Quem nunca preencheu o certificado aqui vai poder colocar o seu nome completo no campo que vai ficar livre. Por que isso? Quando você faz cadastro em plataforma, geralmente a gente não coloca o nome completo, né? Wagner Cruz Drummond. Eu cadastro como Wagner Drummond. O Marcelo Antonelli, não sei se ele tem um sobrenome, É mas no Aires no meio. meio. Mas assim, num certificado, para você ser melhor reconhecido, é interessante que você tenha o nome completo no certificado. Então aqui nós abrimos uma automação para que você coloque o seu nome só para certificado. Colocando o seu nome ali, não vai sair esse nome no chat, nem nada. É só para o certificado. Amanhã, se você emitir um outro certificado aqui, quando clicar, não tem que preencher nada. Já é travado, você não consegue alterar esse nome mais. Para alterar, tem que pedir para o time de suporte, tá? Isso é para validar, é para dar mais veracidade aos nossos certificados para empresas e instituições de ensino. E também, né, gente, instigar vocês a conhecerem os treinamentos que o Marcelo colocou aqui e compartilhar com vocês até uma coincidência. Nós temos um cupom de desconto de 10%
para o VMO Experience, que vai ser em maio. O Marcelo vai estar com a gente lá. Várias pessoas que ele citou aqui, a Miriam Leite vai estar com a gente. Vai estar o Daniel, vai estar o Mário Trentin, vai estar o Mérico Pinto, Hélio Costa, e aí por aí vai. Só feras do mercado. E esse cupom, ele dá direito para vocês a 10% de desconto para o VMO Experience 2025. E que hoje é a virada de lote. Acaba hoje. Infelizmente, deu tempo, dá tempo, né? Então, vou colocar para vocês aqui o link do chat para vocês poderem conhecer. Quem está na página oficial, não precisa, é só clicar em eventos na parte superior e lá vai ter o link e você vai usar o cupom chamado VMO Expert 10. Ou seja, é o nome da mentoria do Marcelo, né? VMO Expert, né? Não é isso? É isso aí. Maravilha. Então, vamos lá. VMO Experience 2000, vmoexperience.com.br e o cupom é esse que está na tela aí para vocês agora, ó, VMO Expert. E também hoje está vencendo, vencendo não, né? Está virando o lote do 8º Kona GP, que vai ser em julho, um dia presencial e online, mais 2 dias online. Também na parte de eventos, ou digita konagp.com.br e conheça um pouquinho do evento, vai ser bem bacana. Marcelo, suas considerações finais e despedir da turma maravilhosa que está com a gente. Muito bom, muito bom. Primeiro, eu queria te agradecer novamente. Nós somos parceiros de muitos e muitos anos, em vários chapéus, né, que eu já tive aqui. Já tive chapéu de produtor, de parceiro, de contratante, vários. Hoje eu estou como expert, né, como especialista, e vocês sempre fomentando o mercado de gestão. Então, Wagner, para quem não conhece, é uma referência nessa questão de eventos, sejam online ou presencial. Quem tiver um evento para fazer é a melhor indicação, não tenho nenhuma dúvida. Falei para ele mais cedo que o meu próximo evento vai ser com ele. E eu queria lembrar vocês todos dos meus canais, Marcelo Antonelli Oficial. Então, toda quinta-feira de manhã, 8h15 a 8h45, em torno de meia hora, Café com VMO, sempre um tema voltado à gestão, liderança, agilidade, transformação digital, inteligência artificial. Inclusive, aqui atrás, eu estou montando um curso de IA para VMO, daqui a pouquinho está pronto. Né? Bacana, hein? O pessoal vai gostar bastante. Eu tenho o VMO na prática, no dia 12 de abril, é um sábado. O pessoal já me pediu, Marcelo, quando é que vai ser durante a semana? Provavelmente em maio vai ser durante a semana. Há pedidos, porque eu tenho feito aos sábados, porque a gente sabe que as pessoas trabalham muito, de noite estão cansadas. Mas eu vou tentar fazer em maio, a pedidos, o VMO. Não ouvi na prática, não deve ser um VMO 360, um VMO com convidados e prática, lá em maio. E formação e mentoria estão abertos à sua inscrição e aplicação. Então, venham para cá. Vocês estão vendo quanta gente aqui. Juliana está falando, turma de mentoria está excepcional, só feras, aprendemos com o Marcelo. Live nota 10, Marcos Pires falou de PDU, não sei se você quer falar sobre PDU aí depois, Wagner. Falou parabéns para a gente. Então, assim, gente, a gente está aqui sempre para apoiar o desenvolvimento das empresas e principalmente das pessoas, que a empresa é um conjunto de pessoas que tocam aquele negócio, né? Então, principalmente o desenvolvimento das pessoas e nesse momento, entregar valor é o que tem de mais relevante, é o que está no hype das empresas, é o que tem de mais importante, é a maior tendência. Eu costumo dizer, para finalizar aqui, Wagner, que a vida corporativa, a vida profissional, a carreira da gente funciona como uma dança das cadeiras. Toda hora tem uma cadeira saindo e você tem que ter velocidade para saber como você senta na cadeira que está disponível. Uhum. Se você não pegar essa onda, você pode ficar para trás. Tá bom? Sim. Grande abraço. Maravilha. Aí a todos. Muito obrigado aí, Wagner, e pessoal que esteve ao vivo com a gente. Maravilha. Marcelo, até você fez um levantamento aqui, antes da gente fechar, eu já ia despedir aqui, só o Marcos Pires colocou, né, PDUs para o pessoal PMP. Uma coisa que o pessoal me pergunta muito, tipo assim, a W Drummond, que é a minha empresa, a nossa empresa aqui, né, da minha equipe, ela não é provider oficial do PMI. Mas aí vai uma dúvida, o PMI, uma dúvida não, desculpa, o PMI, gente, ele não obriga que todos os PDUs sejam de empresas providers. Não.
tá? É uma confusão. O pessoal faz, porque fala assim, Wagner, eu tô digitando o seu nome aqui no negócio e não tá aparecendo. Não vai aparecer, porque ali são só para os providers. É isso aí. Mas tudo que você tiver de VMO, PMO, liderança, se fizer sentido uma live de 1 hora, você pode entrar lá no site do PMI, tá? E colocar manualmente o nome da empresa. Digita o nome da empresa ali e clica fora do quadrinho que o nome fica lá, tá? E você Então, coloca assim, o link da live que o isso, PMI entende como evidência, tá? Isso é uma isso. dica. E uma coisa que o pessoal tem muita dificuldade, malha fina, ok? Se é algo com certificação grande demais, igual o Kona GP, são 44 horas. Geralmente, maior probabilidade de cair na malha fina, que é muito PDU de uma vez só. Agora, uma live pode cair na malha fina? Pode cair na malha fina. Se pedir para vocês comprovação, gente, é muito simples. Sobe o certificado e na aba de mais informações, coloca o e-mail e o contato, só para garantir, do organizador. Acabou. Eu nunca tive um PDU negado. Tá? Mas é mais o desconhecimento das pessoas e às vezes a falta de perguntar. Então, fica a dica aí, porque eu gostei da dica. Marcelo Pires, muito obrigado aí pela deixa, tá? Marcelo, muito obrigado, meu amigo. Muito sucesso. E vamos juntos aí, em breve estaremos novamente e nos encontraremos também nos eventos desse ano. Ok? Beleza, Sucesso! grande abraço, até mais. Um abraço, Marcelo!